Jesus Cristo é Deus e homem. Exemplos: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João Batista, para ser batizado por ele. Porém, João o impedia, dizendo: Eu sou o que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondendo Jesus lhe disse: Deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele então o deixou. E depois que Jesus foi batizado, saiu logo para fora da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, que descia como pomba, e que vinha sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, no qual tenho posta toda a minha complacência. Transfiguração. Toma Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os leva à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras se fizeram brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E começando a falar, Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma luminosa nuvem os cobriu. E eis que saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é aquele meu querido filho, em quem tenho posta toda a minha complacência, ouviu. E ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus se chegou a eles, tocou-os e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram mais do que tão somente a Jesus. E quando eles desciam do monte, lhes pôs Jesus preceito, dizendo: Não digais a pessoa alguma o que vistes, enquanto o Filho do Homem não ressuscitar dos mortos. A voz do céu. Ora, havia alguns gentios daqueles que tinham vindo adorar a Deus no dia da festa. Estes, pois, se encaminharam a Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e lhe fizeram esta rogativa, dizendo: Senhor, nós quiséramos ver Jesus. Veio Filipe dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo cai na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. O que ama a sua vida, perdê-la-á, e o que aborrece a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o que me serve. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, presentemente, está turbada a minha alma. E que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Mas para padecer nesta hora é que eu vim a ela. Pai, glorifica o teu nome. Então veio esta voz do céu: Eu não só o tenho glorificado, mas ainda a segunda vez o glorificarei. Ora, o povo que ali estava e ouvira aquela voz dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Algum anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Esta voz não veio por amor de mim, mas veio por amor de vós. Disse-o São Pedro, e Jesus o confirmou. A confissão de São Pedro. E veio Jesus para as partes de Cesareia e de Filipe, e fez a seus discípulos esta pergunta, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que João Batista, mas outros que Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus.
e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Premiando assim São Pedro pela sua confissão, prometendo-lhe constituí-lo chefe da Igreja e dar-lhe as chaves do reino dos céus e o poder absoluto de ligar e desligar. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo tinha pregado em Cafarnaum, prometendo a Eucaristia. Murmuraram os judeus, porque Jesus se declara pão que desceu do céu. Disputaram entre si por ele haver prometido dar a sua carne em comida. Jesus confirmou tudo quanto dissera. Desde então se tornaram para trás muitos de seus discípulos e já não andavam com ele. Por isso disse Jesus aos 12: Quereis vós também vos retirar? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Afirmou-o o próprio Jesus repetidas vezes e de vários modos, ora explicitamente, ora implicitamente. Jesus Cristo disse e ensinou que era Filho de Deus. Disse Jesus a Nicodemos: Porque assim amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o príncipe dos sacerdotes lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Disse outra vez aos judeus: Dou honra a meu Pai, e vós a mim me desonrastes. Se eu glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis que é vosso Deus. Disse-se enviado pelo Pai. O que crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E o que me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu, pelo seu mandamento, o que eu devo dizer e o que eu devo falar. O que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E o que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A palavra que vós tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. As obras que meu Pai me deu que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, dão por mim testemunho de que meu Pai é quem me enviou. Tendo-lhe perguntado os judeus: Que faremos nós para obrarmos as obras de Deus? Respondeu: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E acrescentou: O pão de Deus é o que desceu do céu e que dá vida ao mundo. A vontade de meu Pai que me enviou é esta: que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam, por um só verdadeiro Deus, a ti e a Jesus Cristo que tu enviaste.